Restauração, onde estamos num momento instrutivo. O Celebrando a Restauração, ele tem alguns pilares que nós vamos tratando, né, nestes dias. O pastor Edinaldo havia já falado, né, sobre a visão, e logo depois também falei um pouquinho da vez passada sobre os pilares, e hoje nós vamos começar de fato, tá? Então, queridos, eu sou o Anderson, sou filho amado do Pai, luto com alguns defeitos de caráter, alguns desvios de caráter, dentre eles soberba, procrastinação, problemas com alimentação também, e estou há mais um dia, né, aqui, para a glória de Deus, buscando a restauração. E esse é um passo importante que nós fazemos sempre, porque nós precisamos entender que somos filhos amados do Pai, isso é inegociável, esse é o princípio básico. E segundo, nós temos a consciência com o que nós estamos lutando também, porque, irmãos, estas coisas, elas nos acompanham e nós vamos passar a vida sempre, de alguma forma, revisitando estes desvios, porque são coisas naturais para nós, e que nós precisamos da ajuda do Senhor, e o Senhor, na sua palavra, nos deu a entender que nós precisamos da ajuda também um dos outros. Irmãos, nós vemos hoje muitas pessoas com algumas falas interessantes, né? Uma delas eu estava, né, com tantos quilos, daí eu fiz a bariátrica, graças a Deus, né? Meu problema foi resolvido. Algumas vezes foi de fato, porque era algum problema fisiológico, mas a grande maioria das vezes, na realidade, havia um outro problema presente ali, como a irmã Daiane, que esteve aqui na inauguração, comentou: eu comia as minhas emoções. Então, muitas vezes o problema é esse. Há situações também onde a pessoa chega assim: não, graças a Deus, eu não tenho problema com nenhum vício. E aí a gente fala: mas e aquele remédio, né, que você toma? E aquele hábito que você tem, que eu vejo que você não fica sem de jeito nenhum. Não. Mas, não, você não viu o fulano, você não viu o irmão cicrano. Nossa, aquilo sim que é dependência. E sempre apontando, né, para o outro. Nossa, por que você está chateado com essa situação? Você está perguntando por que eu estou chateado? Você tem que perguntar o que o outro fez. Estes são elementos que nós vamos trabalhar hoje no primeiro passo do Celebrando a Restauração, que é algo chamado negação. Negação. A negação é algo que nós precisamos lutar para que a gente consiga vencer os demais passos. Sem sair da negação, nós não vamos conseguir. Então vamos lá. O que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, verso 3? Mateus 5, 3. Amém? Pode ler então, bem forte aí, por favor, quem achou. Amém, amém. Ainda o texto de Jeremias 6, 14. Amém. Irmãos, negação, né? Negação. Quando eu digo: não, há paz, não, está tranquilo, eu estou bem. Não, se não viu o outro que está com problemas, eu não estou. E nós começamos o processo de negação. E aí, meus irmãos, se eu nego, como é que vai haver tratamento real? Tem uma série na Netflix, se eu não me engano, adolescente. Está se falando muito disso atualmente.
uma situação que está recorrente na Inglaterra, se não me falha a memória, onde jovens, adolescentes, 13, 14 anos, estão, por conta do bullying, planejando assassinar colegas. E é um bullying feito de uma maneira muito criativa por parte dos jovens, porque são através dos emojis, né, do Instagram, e as cores dos emojis e os tipos dos emojis mostram ali que tipo de bullying eles estão fazendo. Só que eles, adolescentes, sabem, os adultos passam os olhos e não têm noção do que está acontecendo. Lendo lá a menina falando algo assim, que bom ter estado com você no intervalo. E aí você pensa, eles se gostavam, mas o emoji dela é um emoji que diz, esse é 20 por 80. O que é isso? 20 por 80 é aquele que tem 80% de chance de ficar solteiro pro resto da vida, porque ele é um tapado. E 20% de chance de alguma louca conhecer e querer ficar com ele. E aí todos os colegas da escola tomam conhecimento daquilo. E ele vai sofrendo essa pressão ali. Então, irmãos, é algo que eles tomam uma atitude, né, radical entre eles, e há um grupo dentro das vítimas e o grupo dos que fazem o bullying. Mas não há, de fato, e neste caso do filme, o menino não admite que está sofrendo. E todos os adolescentes daquele lugar, daquela escola, nós sentimos isso. Eles não demonstram as suas emoções. E eles ficam punindo-se, ferindo um ao outro no processo da internet em si, não falando das suas dores. Ou seja, quando alguém pergunta o que está acontecendo, eles negam. Está tudo bem, está tudo maravilhoso. E o personagem ali principal do filme, ele passa o filme praticamente 90% dele negando e sofrendo as consequências da negação. Primeira barreira que nós precisamos superar para desfrutar disso que foi cantado nessa última canção é vencer e superar a negação. Só podemos celebrar a recuperação, a restauração, a partir do momento que nós paramos de negar que nós precisamos e carecemos do nosso poder superior, Jesus Cristo, e Ele precisa cuidar das nossas vidas. Admitir, eu tenho um problema. Irmãos, quantos gabinetes as pessoas pedem um tempo juntos, mas falamos uma coisa, elas falam duas no lugar, tentando se defender daquela situação que está vivendo, ao invés de assumir que carece da intervenção de um Salvador, que nós não temos controle das nossas vidas. O controle das nossas vidas precisa estar nas mãos do Senhor. Então, de certa forma, a negação é também um ato de rebeldia, é um ato de soberba da nossa parte, achando, não, eu vou dar um jeito. Não, eu vou dar um jeito. E a gente vai caminhando nessa negação, sofrendo e fazendo sofrer também. Então, muitas lutas, vícios, traumas, dores emocionais estão controlando a gente. E a gente não sabe. Se escondemos atrás da religiosidade e não assumimos de fato que nós temos problemas. Especialmente, irmãos, quando a idade vai chegando, especialmente quando nós temos, quem sabe, uma atividade na igreja de liderança, vai ficando ainda mais complicado admitir que nós, na realidade, somos completamente dependentes do Senhor. E o texto que a gente leu no início diz, né? Bem-aventurados pobres de espírito. Não é pobre de espírito do jeito que você imagina aí fora, né? Mas é um pobre de espírito aquele que reconhece a sua condição diante do Senhor. Porque se você reconhece, você tem condições de receber do Senhor. Se você chega para Ele com uma série de virtudes suas, com as mãos cheias, né, dos seus talentos e dons, você vai chegar, o Senhor não tem nada para colocar na sua mão, porque ela já está cheia. Mas a partir do momento que a gente admite que somos carentes da graça e do cuidado do Senhor, Ele tem como nos suprir nas nossas carências. Então, Jesus ensina também nas bem-aventuranças, que é esse texto de Mateus 5 a 7, que estamos estudando aqui na escola bíblica, estão ali as bem-aventuranças. E dentre elas, que a verdadeira felicidade começa quando a gente reconhece que somos, de fato, pessoas que não têm o domínio sobre a própria vida, carecem do controle do Senhor. Incapacidade para resolver as coisas sozinhos. Nós precisamos do Senhor. E o que é a negação? Negação é aquela voz que nos diz, eu não tenho problema. Não, está tranquilo. É uma fase, né? Não, eu paro quando eu quiser, isso aqui não me domina. Não, isso não está machucando e nem prejudicando ninguém. Irmãos, hoje eu recebi um vídeo, um comunicado
de um pastor chamado Paulo Borges, né? Paulo Júnior. Paulo Júnior, pastor reformado, pastor que eu recomendava assistir às mensagens dele. E ele veio a público, gravou um vídeo de 5 minutos, dizendo que ele estava pedindo perdão à igreja brasileira, pedindo perdão à sua igreja, pedindo perdão ao conselho da sua igreja. Achei que era adultério, achei que era alguma coisa desse tipo. Não. O pedido dele de perdão é por ter ferido as pessoas com a sua dureza, com a sua ira e com a sua voz de comando. E ele havia sido exortado várias vezes já pelo conselho da igreja, e ele não deu ouvidos. Ele falou, pelo contrário, eu ainda oprimi o conselho da igreja. E foi a ponto de, agora eu reconheço que eu tinha um problema. E eu pedi perdão, mas o conselho chegou à conclusão que era tarde demais. Há muitas pessoas feridas às quais eu peço perdão. Estou deixando o ministério pastoral, vou voltar a estudar teologia, vou ser membro de uma igreja local e vou recomeçar meu ministério. A princípio, sem nenhuma pretensão de pastorear, mas sim de ser ovelha. Mais uma vez, peço perdão à igreja, aos irmãos, ao conselho e àqueles que feri na igreja, na internet e na minha própria família. Porque aquele homem que vocês viam pregando com todo o vigor, que tanto vocês gostavam, na realidade era essa pessoa dura, intransigente com os membros da sua casa, às quais eu peço perdão. Um vídeo emocionante, duro de ouvir, para quem conhece o pastor Paulo Júnior, mas de alguém que, se estivesse caminhando, reconhecendo e não negando aquilo que ele negou há tanto tempo, talvez hoje estivesse ainda mais fortalecido em seu ministério. Não estou machucando e nem prejudicando ninguém, eu estou simplesmente falando do evangelho. E doa quem doer, porque é a palavra de Deus, né? Olha só, irmãos, até em nome da palavra de Deus. Eu sou forte o suficiente para lidar com tudo isso sozinho. Você sabia que o Brasil é o segundo país em burnout no mundo? O Brasil é o segundo país em burnout do mundo. Só perde para o Japão, que tem uma cultura extremamente competitiva. Nós somos o segundo. Sabe o que é burnout? Burnout é o sujeito que ele chega num nível de estresse tão grande que a cabeça dele vira um palito de fósforo, né? E pega fogo. E o que isso significa? Ele explode com as pessoas, ele explode com a família, e em alguns casos é grave, de surtar, sair quebrando as coisas no banco, no hospital, na igreja, porque um dos índices altos de burnout está no ministério pastoral. Irmãos, por quê? Porque eu lido com isso sozinho. O índice de suicídio entre pastores estava aumentando gradativamente por conta dessa ausência de admitir que nós, por nós mesmos, não conseguimos lidar com as demandas da nossa própria vida. Nós precisamos reconhecer e parar com a negação. Na realidade, quando vivemos a negação, continuamos presos a um sofrimento e ao pecado que as nossas escolhas trazem depois da negação. O que a negação provoca em nós? Eu achei bacana, tem no próprio material lá da Seidelbeck, tem um acróstico, negação, né? E o que é a negação? N, negar. Negar que danifica os nossos sentimentos. Porque quando eu nego, eu não oportunizo a cura. Esgota as energias, irmãos. Esgota as energias, deixa a gente sobrecarregado. E G, gera barreiras no crescimento, né? Por que as crianças crescem tanto, né, e aprendem as coisas? Porque elas são um HDzinho, um disco zerado, né, que vai recebendo informações. Quando nós negamos, nós acabamos com as possibilidades do crescimento. A, afasta de Deus, porque sou eu dirigindo e não o comando do Senhor. C, causa alienação dos nossos relacionamentos humanos. As pessoas vão se isolando da gente. E nós, muitas vezes, nos isolando das pessoas. E aí começamos a falar aquelas coisas, né? A irmã
A irmã Sônia comentou, né, esses dias a gente estava nos diálogo, né? Eu prefiro quanto mais conheço os seres humanos, mais prefiro os animais, né? Os pais de pet aí, né, falam um negócio desse. Aí tem um comediante, né, que ele faz uma psicóloga, né? Até que a doutora Rosângela também. Já mandei para a Rô já vídeos dele. E ele diz assim, você diz que prefere os animais em relação aos seres humanos? Ele falou, me escuta, só me responde uma coisinha. Quando abre o portão da sua casa, o seu cachorro fica ou foge? Ele falou, não foge, porque você é insuportável. Só que ele não consegue te falar isso, ele está em cativeiro lá com você. Os outros te falam que você é uma pessoa difícil e você quer mais ter os animais perto de você, porque eles não falam, porque se pudessem falar, eles iam te falar o quanto você é intragável. Ele trata essa psicologia, né? Assim, meio às avessas, né? A graça dele está nisso. Só que junto com a graça ele fala muitas verdades também, né? Então causa alienação nos relacionamentos humanos. Vocês já viram aqueles posts lá? Se afastem das pessoas tóxicas, né? Eu leio hoje em dia, irmãos, eu falo, meu Deus do céu, se foi crente que postou então, meu Deus. Nós temos um chamado para ser canal de bênção na vida das pessoas tóxicas. E quando elas passam a fazer mal para as nossas vidas, aí nós estabelecemos limites, né? Mas, irmãos, nós devemos ser aqueles com uma estabilidade em Cristo, né? E parar de negar as nossas falhas, para ter essa condição de abençoar, de trazer uma palavra a essas pessoas também. E até porque se a gente for se afastar de todo mundo, a gente se afasta da igreja, a gente se afasta da escola, a gente se afasta do trabalho, porque em todos os lugares essas pessoas estão lá. E às vezes elas são nossas chefes, inclusive, ou nossos chefes. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E aí, irmãos, a negação aumenta a nossa dor. Eu não admiti que eu tenho um problema com o irmão. Não, está tudo bem, tem uma pedra. Isso aí passou, está com uma pedra em cima. Irmãos, pedras rolam. E essas coisas voltam à tona. Não, melhor não cutucar isso aqui, porque, olha, eu já resolvi isso aí no passado, cada um foi para um lado, e é melhor não cutucar, que senão vai doer de novo. Doeu, não curou. Não adianta negar. Está lá, tem que tratar. Você pode até dizer o seguinte, não quero, é um direito seu, mas admita, está lá. E você precisa fazer algo a respeito. E para fechar, obceca a nossa visão. Né? Nós ficamos obcecados também quando negamos. Obcecados por aquilo que, de alguma maneira, ajuda a gente a ficar nessa redoma, né? Protegidos ali, e a gente não vive a liberdade que há em Cristo. Então, acaba nos impedindo de crescer espiritualmente, de se relacionar com Deus e com as pessoas de maneira saudável e de experimentar a graça de Deus na nossa vida, irmãos. Por isso precisamos parar com a negação. Jesus nos convida a reconhecer essa nossa necessidade. Ele diz, pobre de espírito, e que são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Porque o primeiro passo, então, é reconhecer, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Eu preciso de ajuda. E eu não posso resolver tudo sozinho. É libertador. Então, largar as rédeas nas mãos do Senhor, ou como cantamos, já não mais há muito tempo, né? Mas já cantamos no passado, solta o cabo da nau, né? Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Qual é o primeiro passo para sair da negação, então? Reconheça a sua luta. É um vício? É uma dor do passado? É um padrão de comportamento destrutivo que você está consciente, mas está tentando justificar? Reconheça. Admitir não é fraqueza, mas é coragem. Ei, como crentes, admitir para nós não é uma fraqueza, é um ato de coragem. Que você não está se demonstrando dependente diante de outros irmãos só. Você está fazendo isso diante do Senhor. E Deus é Pai. Peça ajuda. Sim, texto sagrado ainda. Admita a fraqueza, porque é um ato de coragem, porque a palavra de Deus diz em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Peça ajuda. Deus nos dá pessoas para caminharem conosco. Você não está sozinho. E o Celebrando a Restauração é um local seguro. Esse é um lugar aqui onde ninguém vai lhe apontar o dedo. Ninguém vai querer te dar dicas de como você deve fazer. Nós vamos ouvir você. E a prática que você vai passar daqui a pouquinho você vai dizer assim, olha,
eu estou lutando com isso, 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 obrigado por me ouvir. E nós vamos agradecer pelo fato de você ter se aberto conosco. Porque é um privilégio para você parar com a negação. E é um privilégio para nós ouvir você. Porque nós somos alimentados em nosso relacionamento como irmãos. E somos fortalecidos. Então, peça ajuda. Confie na graça de Deus. Ele sabe da sua dor e Ele quer restaurar a sua vida. Conclusão, então, queridos, a negação nos mantém preso, mas quando admitimos nossa necessidade de Deus, abrimos a porta para a verdadeira restauração. Eu termino com um testemunho que eu ouvi de uma senhora que estava caminhando com um rapaz que estava passando com problemas pelo alcoolismo. E ele estava negando, não é o alcoolismo em si, são as situações da minha vida que são muito pesadas. Ou eu dou aquela aliviada quando eu chego no meu expediente, ou eu piro, tá? Então, até porque lá fora, os médicos disseram, não é um padrão de vício. Se é alguma coisa que te faz relaxar, está tudo certo. Mas aí ele achou que ele estava exagerando um pouquinho, e ele ficava constrangido de falar para ela. E aí ela pegou, conversando com ele, disse, olha, veja se de fato é isso, veja se não é algo mais profundo. E ele foi falar com um psiquiatra dele. O psiquiatra deu um remedinho para ele. Falou, olha, esse remedinho, agora eu praticamente não preciso mais. Só socialmente, quando saio com os colegas, que eu tomo alguma coisinha, mas, olha, funcionou. Estou muito bem, obrigado por se preocupar comigo. E ela, consciente como crente, ele está na negação. Ele está na negação. E quantas coisas nós vamos arrumando subterfúgios para conseguir avançar, mas que não são solução. Passou 2 anos, e eles se encontraram de novo. E ele precisou admitir, olha, eu perdi o controle, tanto com a medicação, quanto com a bebida, e agora eu já não sei mais o que fazer. E ela convidou ele para o processo do Celebrando. Ele começou a fazer o Celebrando a Restauração. E ele parou de negar que, de fato, ele é um viciado. E ele começou um processo de cuidado do seu coração, a família se envolveram-se na igreja, ele ainda não era batizado, desceu as águas, se integrou e entendeu agora que ele precisa lutar com essas coisas, ele precisa da ajuda do poder superior Jesus para conseguir avançar. E é isso, irmãos, parar com a negação. No processo que a gente for caminhando com o CR, você talvez identifique áreas aonde você está negando que você precisa de ajuda. E essas áreas você vai depositar, eu vou depositar diante do Senhor, irmãos. É a palavra de Tiago, capítulo 5, verso 16, nos fala que neste momento que nós estivermos partilhando uns com os outros, nós vamos ser perdoados pelo Senhor. Mas quando nós abrimos o coração um com o outro, nós somos curados. Curados. Você quer cura em nome do Senhor? Amém? Você quer ser aquela pessoa que brilha a face de Cristo com as pessoas que se relacionam com você? Que trazem paz ao coração quando você abre os seus lábios? É o meu desejo, irmãos. Que nós sejamos essa carta viva de Jesus. Então agora nós vamos orar. E nós vamos para o nosso grupo de partilha discutir, a partilha aberta, tá? Discutir isso, tá? Então a pergunta está lá no roteirinho, a irmã Adri, a irmã Rô, vão auxiliar vocês e eu estarei lá com os homens. Pelo número de homens, eu acho que a gente pode ir para o gabinete mesmo ali, tá? Nós vamos lá, então, para ter o nosso tempo. E essa pergunta que você vai responder ali. Que aspectos da minha vida, falhas de caráter, traumas do passado ou mau hábitos, eu tenho tentado manter sobre o meu controle, mas estou notando que eu não estou tendo sucesso. Essa vai ser a nossa partilha. Vamos aplicar, então, meia hora nisso? São 8 horas e 27 minutos. Voltamos para cá, aqui, 5 para as 9, 25 minutos. Será que a gente consegue? Para a gente ter esse tempo depois aqui de café. E quero desafiar os irmãos também ao seguinte, ao término, lembrem dos pedidos da live também. Nós temos esse compromisso intercessor, que eu vi que combina muito com o Celebrando. Porque uma das ideias é estarmos bem. Estarmos bem para quê? Para replicar cuidado. E nós já temos isso aqui. Então, eu vou pedir a irmã Sônia, também a irmã Cleusi, os irmãos que estejam nesse processo intercessor, também pelo aquilo que trouxeram na live, aquilo que estiver no grupo intercessão, que todos estão também. E lá nos homens nós vamos fazer o mesmo, ok? Aí, então, deixa o meu desconto de 9 minutos, tá? 5 minutos. Nós voltamos para às 21 para cá, para juntos participarmos do momento social ali, de um cafezinho, de um lanchinho. Pode ser assim? Amém? Glória a Deus, então, queridos. Vamos orar e os irmãos estarão nesse tempo de partilha.
Deus eterno, em nome de Jesus, quero agradecer pela oportunidade de ter tido essa breve reflexão com os meus irmãos. E eu quero, Pai, junto com eles, parar de negar. Queremos assumir diante do Senhor as nossas necessidades, nossos desvios de caráter, situações que estão, Pai, nos amarrando, Pai, e não nos permitindo crescer. Que agora seja um tempo de abrir o nosso coração e que o Senhor use esse tempo para que haja perdão e para que haja cura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos